dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa quinta-feira fria, dia 29 de maio. A sala lotada, tem gente ainda entrando aqui. Então, pessoal, é um prazer ter todos vocês aqui conosco nesse nosso primeiro aulão. Fizemos no mês passado sobre CRM, mas um aulão oficial. Vamos iniciar nesse mês. Fiquem todos à vontade. Hoje nós vamos focar em transformar a maneira como a sua equipe visualiza e toma essas decisões e como a Amanda pode auxiliar. Eu conversei com bastante gente nas últimas semanas, que fala, eu acabo utilizando o Excel, eu utilizo o Power BI. Pessoal, vocês têm uma mina de ouro dentro da empresa de vocês. A Amanda, ela consegue e auxilia muito nessa parte de números, de indicadores, de dashboards, onde vocês conseguem ter uma visão mais clara da empresa de vocês. Eu sou Gabriela Bergoni, eu sou Customer Success Manager aqui na Make It Simple, e o meu papel hoje vai ser guiar vocês para entender não só o conceito, mas também como essas boas práticas com a Monday e esses dashes vocês conseguem implementar e gerar mais valor na empresa de vocês. Então, hoje a gente vai ter uma parte prática com o nosso Douglas. Para quem já conhece, ele é responsável por transformar os números, transformar toda a teoria em prática. Então, hoje não vai ter só conceito, também vamos trazer essas boas práticas e estratégias para que vocês consigam criar os dashboards que realmente gerem valor para vocês. Então, hoje a gente vai entender que a Dash, esses painéis, não são só vários gráficos bonitos, né? Vocês também conseguem impulsionar o resultado de vocês e vão descobrir como a Monday ela consegue auxiliar nesse processo. Pessoal, o webinar ele é organizado pela Make It Simple. Nós somos os únicos parceiros que têm feito essa parte de experiência com os clientes. Então, hoje já é o segundo mês que a gente vem trazendo novidades para vocês. Então, um webinar, é um aulão organizado diretamente por nós, tá? Pode mudar, por favor? Junto comigo hoje, então, vem o Douglas, o nosso consultor e especialista. Ele vai mostrar para vocês tudo ao vivo, como criar, como que vocês podem colocar em prática aí na empresa de vocês. Então, desde o básico até implementando, até melhorando um pouco mais esse relatório de vocês, tá bom? Pessoal, o chat fica à vontade para enviar dúvidas, tá? O Douglas, no final, vai separar alguns minutos para responder as dúvidas do chat. Então, podem ir enviando. A gente tem o nosso time de especialistas também ali para auxiliar vocês no chat. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem ir mandando ali que a gente vai respondendo vocês. Algumas dicas importantes para vocês durante esse webinar. Então, ele vai ser composto a maior parte de prática, então, junto com o Douglas, eu vou fazer uma introdução só do que a gente vai falar. E vamos enviar um pouquinho mais no final um link para que vocês possam preencher para participar do nosso sorteio. Como a gente divulgou, vai ter o sorteio e também a gente vai disponibilizar um certificado bem bacana para vocês. Então, para participar do sorteio, é indispensável preencher, tá bom, pessoal? Deixa eu até mostrar, eu separei aqui, tem bastante gente que fez reunião comigo, eu já tinha mostrado alguns dos brindes. Essa aqui aqui a gente tem um ursinho de pelúcia da Lhama, que é o mascote oficial da Monday. Temos os cadernos personalizados com chaveiro também. Temos as canecas. Então, a gente tem bastante coisa bacana que a Make It Simple separou para os nossos clientes, tá bom? E uma novidade, para quem está aqui hoje, a gente vai lançar uma novidade. É o portal do cliente Make It Simple. Então, todos os clientes da Make It Simple, que tem a conta Monday, vão ter acesso a um portal do cliente a partir de hoje. E nesse portal a gente separou o melhor que a Monday tem. Então, a gente tem vídeos, tutoriais, tem a Monday Academy, tem informações importantes, as principais dúvidas. Então, é um portal feito especialmente para vocês que só clientes Make It Simple têm esse acesso. Às vezes vocês perguntam, Gabriela, eu tenho um parceiro aqui que tem Monday, mas ele não foi convidado para esse webinar. Por quê? Porque provavelmente ele é de outro parceiro, tá? Quem oferece essa experiência diferenciada para vocês é a Make It Simple. Gostaria de mandar também um abraço especial para algumas empresas. Bateram um recorde de inscrição aqui no webinar.
O pessoal que estiver aí, se quiser mandar uma palminha, um coração, pessoal da Premier Pet, pessoal da COB, Senai, Senac, pessoal se inscreveu assim com um número muito grande de participantes, muito bom ver o engajamento de vocês e agradecer a todo mundo aqui que está presente para esse momento. Só, por fim, quem gostar desse treinamento, Gabriela, gostei bastante, eu gostaria de trazer esse treinamento personalizado aqui para minha empresa, exclusivo de algum determinado tema, automação, integrações, é só nos chamar, tá? Podem entrar em contato comigo, entrar em contato com o gerente de conta de vocês. E quem é cliente Enterprise, por favor, me chamem, vocês têm alguns benefícios também inclusos já no plano de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. É, quem está aí pode mudar, por favor, o slide, para a gente já começar a ir para a parte que interessa, né, que é a parte prática. Então, o que a gente vai aprender hoje? Vocês vão entender um pouquinho melhor como vão construir esse dashboard do zero, sem complicação, como que vocês fazem para conectar múltiplos quadros, e trazendo os dados que realmente importam. Então, a gente não vai abordar só o básico, a gente vai abordar também um pouco mais aprofundado, como que vocês podem fazer isso, como que podem otimizar, e como que pode escolher qual que é a necessidade, qual que é o tipo certo para a empresa de vocês, para o que vocês precisam aí para o segmento. E, além disso, vamos explorar também como trabalhar e interpretar esses indicadores, como que vocês conseguem acompanhar. Afinal, né, pessoal, não é só o contexto que importa, vocês precisam também ter números de forma real, de forma ao vivo, porque a gente sabe da importância de decisões baseadas em números. Pode mudar, pessoal, por favor. Então, o que são, né, pessoal, esses dashboards da Monday? É um painel interativo que vocês conseguem conectar, integrar vários boards. Isso significa que vocês conseguem ter uma visão unificada de toda a sua operação, seja você do segmento de projetos, vendas, marketing ou qualquer outra área. Então, vocês conseguem fazer esses painéis integrados com os números que vocês precisam. Vou dar um exemplo, você que gerencia aí múltiplos projetos. Então, Gabriela, eu tenho mais de 10 projetos, mais de 20 projetos simultâneos aqui. Você consegue consolidar os prazos críticos, consegue acompanhar o progresso por equipe, os KPIs, em um só lugar. Então, de uma forma mais visual, onde você vai bater o olho e vai conseguir tomar alguma ação, ter alguma estratégia, desenhar alguma estratégia em tempo real. E essa centralização, essa consolidação é essencial para que a gente possa evitar retrabalho, garantir um alinhamento estratégico entre o time de vocês, e é claro, ter a visão de números que hoje em dia, assim como a inteligência artificial, você ter uma gestão baseada em números, ter estratégias baseadas em números, ela é muito importante. Pode pular, pessoal, por favor. Então, vamos lá. Esses aqui são os principais pontos que vocês vão observar. Eu trouxe a introdução para que, quando o Douglas passar a parte prática, vocês consigam conseguir prestar mais atenção no que ele vai mostrar. Então, o painel ou o dashboard, ele é onde a gente monta a visão geral. E dentro de cada parte dessa, a gente tem vários widgets, que a gente consegue, então, que esses widgets são bloquinhos inteligentes, que eles vão puxar os dados em tempo reais. Por exemplo, um gráfico de progresso mostrando qual que é a carga atual da demanda da equipe de vocês. Então, isso é legal. É uma das funcionalidades que o pessoal de projetos mais utiliza, que a gente vem acompanhando aqui. Relatórios. O que são esses relatórios na Monday? Eles vão além dos dashboards. Eles também permitem uma extração mais detalhada de dados. Vocês conseguem filtrar, fazer agrupamentos, isso para ter uma visão mais estratégica também, mais aprofundada. Dá um exemplo prático de como vocês podem utilizar. A gente tem um time de vendas, então a gente pode pegar um dashboard que mostra o funil, mostra esse pipeline comercial em tempo real, que é muito importante a gente saber e acompanhar como está a nossa operação. E, paralelamente a isso, a gente tem um relatório detalhado de quais leads estão mais quentes, quais estão mais avançados, quais estão perdidos. Então, você consegue ter isso em tempo real e tratar isso em tempo real, que é bem importante também. Pessoal, e por fim, pode pular, por favor, pessoal. A gente tem diferentes tipos de gráficos, diferentes tipos de widgets que vocês podem utilizar. Isso que a gente fala bastante, eu falei bastante isso no nosso último webinar e volto a falar. A Monday
ela é uma plataforma personalizada para o negócio de vocês. Então, não é engessada. Vocês podem, eu sou de projeto, eu sou de marketing, eu sou de RH, eu sou de operações. Então, vocês conseguem modificar de acordo com a necessidade. Então, um dos exemplos que a gente traz aí, o gráfico de barra, aquele gráfico de pizza, ele pode ser ideal para acompanhar a KPI de desempenho. Então, quantas vendas por mês foram feitas? Qual que é a distribuição de tarefas concluídas ou status de chamados? Então, é bem bacana. Quantas vendas por mês a gente atingiu até agora em meta? Então, a nossa meta esse mês é 300 mil. Quantos por cento você está de atingimento dessa meta? Então, é bem bacana para acompanhar. Tem tabelas numéricas, então é legal para acompanhar orçamento, métrica, valor acumulado, comparação entre períodos. Isso é bem bacana, assim, também. Parte de workload, permite uma visão mais clara da capacidade de equipe. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês conseguem verificar a quantidade de tarefas de cada membro da equipe de vocês na semana, e como que está a carga de trabalho e fazer o balanceamento dessa carga, para que as pessoas consigam entregar no final da semana, tirar a sobrecarga de algumas pessoas e repassar atividades para outras pessoas, para não ter atraso. Então, isso também é bem utilizado e bem bacana. E, por fim, tem também ali o timeline, o calendário, que eles são ótimos para identificar gargalos, sobreposições, toda a parte de atividade crítica, então isso é bem legal também. Fora outras, né, pessoal? Eu trouxe aqui os principais para vocês terem uma visão do que o Douglas vai passar e conseguir aprofundar um pouco mais depois. Pode pular, pessoal. E por fim, pessoal, terminei minha parte aqui. Uma dica que eu deixo para todo mundo antes da gente entrar na parte prática, que é o que realmente importa, e é por isso que vocês vieram aqui, comecem com um básico. Quem já utiliza, selecione os principais widgets, vai expandindo de acordo com a necessidade de vocês. Isso evita que vocês tenham aquele painel, aquele dashboard confuso, cheio de número, você não sabe aonde olhar. Então tem que olhar realmente o número, o que importa para vocês. Um exemplo, vou dar uma equipe ágil, que utiliza a metodologia ágil. Você pode começar com gráficos simples, mostrando o progresso dos sprints e dos workloads, e por desenvolvedor. E depois você vai adicionando métricas, vai adicionando satisfação do cliente, vai adicionando outras coisas para que aí você tenha uma visão ainda maior. Então, uma dica que eu deixo para vocês é que ter clareza desses números e um painel bem estruturado é mais importante do que aquela quantidade de informações. Então, se precisar de auxílio, o nosso time da Make It Simple está aqui à disposição. Eu estou à disposição como gerente de sucesso do cliente da conta de vocês. Podem me chamar. Pessoal, aproveitem. A Amanda disponibiliza para vocês a Make It Simple. Então, me chamem, vamos tirar dúvidas, vamos bater um papo. Eu sempre envio para vocês e-mails com o link da minha agenda. A minha agenda fica totalmente aberta para que vocês possam agendar o horário comigo. E eu fico à disposição também para auxiliar, tá? Então vamos para o que importa, né? Vou chamar o Douglas aqui para ele trazer a parte prática, para que vocês consigam ver em tempo real. E mais tarde a gente manda aqui para vocês já irem preenchendo o link da nossa pesquisa e participação do sorteio, tá bom, pessoal? Então vamos lá, Douglas. Beleza, obrigado, Gabi. Prazer falar com vocês. Bom dia a todos. Só para frisar, né, o objetivo aqui é a gente ser mais objetivo possível e a gente espera que com as informações que a gente vai passar, tentar de uma maneira bem simples, a gente consiga fazer com que vocês, independente do nível que vocês estão de maturidade dentro da plataforma, se está começando agora no Monday, se já tem bastante experiência, que com essas informações você consiga melhorar e incrementar os seus dashboards para você extrair as informações que você precisa, tanto para monitorar os processos, como também para fazer um gerenciamento do seu setor, da sua área. E é sempre importante a gente salientar que cada setor, cada área, cada departamento, ele tem uma característica diferente, tem números diferentes que você precisa visualizar. Então, tudo isso impacta diretamente no tipo de painel que você vai montar, no tipo de dashboard que você vai montar e nas ferramentas que você vai utilizar, né? Por exemplo, você pode ter... eu vou compartilhar minha tela com vocês, fica mais legal a gente falar com a ilustração, né?
Gabi, só me confirma se está aparecendo aí o painel executivo. Tá, beleza. Então, dependendo do tipo de informação que você quer extrair, você vai ter um dashboard diferente. Conforme a Gabriela mencionou agora há pouco, né, é importante você ter um dashboard que ele traga a informação que você precisa e que não seja muito poluído. Então, você pode ter dashboards que são quantitativos. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um CRM, eu quero saber, né, aqui eu tenho 3 abas abertas aqui em produtos diferentes da Manda, então se eu estou trabalhando no CRM, por exemplo, eu quero saber quantitativamente quantos leads entraram no mês, quantas oportunidades eu tenho ativas, ou qual é o valor da negociação no meu pipe e assim por diante. Então, tem essa característica no CRM. Se eu quero ter um gráfico quantitativo na parte de projetos, então eu quero ver outras informações, né? Como é que os meus recursos estão alocados, qual que é a quantidade de projetos que estão ativos, projetos por programa, né? Qual que são os departamentos ou as áreas que têm mais incidência dentro dos meus projetos e assim por diante. Ou eu posso ter também gráficos, dashboards que vão me dar informações relacionadas a SLA, né? Contagem de tempo e assim por diante. Então, se eu estou trabalhando em projetos, eu quero ver quanto tempo cada fase do meu projeto está demorando, né? Quantas horas eu tenho alocado em cada etapa do meu projeto e assim por diante. Ou se eu estou trabalhando dentro do CRM, quanto tempo demora desde que um lead ele é convertido até que eu consiga fechar essa oportunidade, né? E assim por diante. Então, a informação que você vai puxar para dentro do seu painel, ela depende muito do tipo de gráfico que você vai decidir escolher. E aí vem um grande diferencial da Monday, que você já deve perceber, e a gente gosta sempre de frisar. A Monday é uma plataforma que ela te dá condições de você gerar, de você criar uma métrica específica. Então, às vezes você tem no teu fluxo de trabalho, no teu setor, uma métrica muito específica, e às vezes uma plataforma mais engessada, ela não te dá condições de extrair aquele número, né? Fica difícil. Mas o Monday não. Ela te dá essa condição, uma ferramenta para você criar essa métrica. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tenho aqui na gestão dos meus projetos, eu tenho atividades que têm as predecessoras, né? Então, tem várias datas no meu cronograma e uma está vinculada à outra. Se eu atraso uma data, por exemplo, todas as outras datas que estão vinculadas a ela, né, que são subsequentes, elas vão se atrasar também. Então, essa métrica é fácil de tirar, mas vamos supor que na minha visão eu preciso saber só qual foi a primeira data que atrasou, que causou, né, a data mãe que causou o atraso nas outras datas. Então, eu vou lá no meu quadro de projeto, eu vou gerar, por meio de automações, por meio das estruturas que eu tenho no Monday, eu quero que me sinalize só qual foi a primeira data que atrasou. Por que é importante isso? Porque daí no meu painel, no meu dashboard, eu vou conseguir extrair essa informação. Então, eu vou ver onde estão os gargalos no meu processo, né? Então, não me interessa ver os outros atrasos, eu quero ver aquela métrica específica. Então, a Monday te dá essa possibilidade. E aí que vem o pulo do gato, né? Que a gente costuma dizer. Antes de você começar a desenvolver o seu painel, o seu dashboard, é importante você preparar o seu ambiente ou preparar a sua estrutura de operacional para você gerar a métrica, gerar a estrutura para você poder puxar para um painel. A gente vai mostrar na prática como faz isso em alguns exemplos, e aí você vai ter a qualidade, você vai conseguir extrair as informações. Então, é necessário você ter padronização em todo o teu processo e você produzir o ambiente para extrair essas métricas. Aqui internamente na Make, né, quando a gente pega projeto de clientes para realizar, o nosso time de projetos faz isso já de praxe, né? Então, antes de iniciar o processo, você estressa com as equipes o final do processo. O que você precisa ver no final do dia, né? No final do teu fluxo, no final do teu processo. Desculpa. O que você precisa enxergar, né? Qual que é a métrica que eu preciso extrair? A partir disso, você vai pensar em como que vai ser desenvolvido o teu quadro, o teu operacional, quais as automações que você vai usar para você puxar essas informações. Então, essa é uma dica de ouro também, né? Então, se você quer melhorar a qualidade das informações, se você quer extrair informações bem específicas, pense de trás para frente. Pense no final e aí você constrói a base para que isso aconteça. Então, aqui a gente mostrou, dentro desse exemplo, diferentes gráficos dependendo do produto que você tem. Como todos sabem,
A Monday ela é multiprodutos, então a gente está vendo aqui a visão do Work Management, né? Aqui a gente viu um gráfico dentro do CRM da Monday e tem um gráfico também aqui dentro da parte de gestão ágil, né? De equipes que trabalham com projetos, trabalham com sprints, assim por diante. Então, é interessante a gente perceber também que cada uma desses produtos do Monday, você vai ter ferramentas diferentes. Então, quando eu vou, né, que a gente está num gráfico que já está pronto, quando eu abro aqui adicionar ferramentas, eu vou ter uma lista, uma primeira sugestão de gráficos que eu vou usar aqui, e cada produto ele vai me oferecer algumas alternativas específicas para gerenciar aquele tipo de demanda. Então, aqui na parte de projetos, né, quando a gente entra aqui em mais widgets, por exemplo, você vai ter toda a gama de widgets, né, que é essa unidade de informação que você vai visualizar, possível de você colocar aqui dentro da parte de Work Management. Quando a gente vai para um outro produto, que é, por exemplo, o CRM, você vai ter outras ferramentas que não existem aqui no WM. Né? Quando eu vou aqui adicionar ferramenta, por exemplo, de cara a gente vê aqui uma que é diferente, rastreador de atividades. Então, esse aqui ele vai pegar e medir dentro do teu CRM, dentro do teu fluxo de venda, quantas atividades tem por colaborador, por vendedor, por representante e assim por diante. Então, é um gráfico bem específico. Além disso, a gente está vendo aqui já montado um funil de conversão. Né? Então, aqui eu consigo ver qual que é a minha taxa de conversão dentro das minhas vendas. Um outro que é específico de CRM. Eu consigo também mensurar de maneira automática aqui, configurável, né? Qual que está sendo o desempenho da minha equipe, né? Em cada uma das fases do meu fluxo de vendas. Se eu for agora para um outro produto, que é o Dev, por exemplo, eu tenho também outras características diferentes que eu não tenho lá no WM. Quando eu vou aqui em adicionar ferramentas, os primeiros três que aparecem aqui já de cara a gente vê que são diferentes. Então eu quero medir a velocidade da conclusão dos trabalhos concluídos nas minhas sprints, ou fazer um comparativo de planejado versus inesperado, ou gráfico de burndown e assim por diante. Então, cada uma dos produtos que você tem, você vai ter alguma função que é bem específica e vai te dar uma visão muito mais interessante do que você precisa extrair. Tá? Então, é preciso ter essa consciência. Vamos partir para a parte prática agora, e a gente pode mostrar algumas outras características importantes para você conseguir fazer a elaboração do teu dashboard, certo? Então vamos começar aqui na parte do WM, que é o core da Monday, a parte mais abrangente, onde a gente geralmente usa para gestão de atividades, gestão de projetos e assim por diante. Então vamos começar bem do básico, né? Como que você faz a criação do teu dashboard, como que você trabalha a questão de permissionamento, como é que você conecta os quadros, né? Então, a estrutura do dashboard na Monday, ela sempre segue esse padrão. Você vai conseguir consolidar informações de vários locais dentro de um mesmo. E é muito importante a gente salientar também que na construção do teu dashboard é importante você ter uma noção de limites dos dashboards, né? A Monday é uma ferramenta extremamente flexível, dá a possibilidade de fazer muita coisa, mas ela também tem limites. E isso vai implicar em como você visualiza, como você vê, monta as suas informações, tá? Então, onde criar? Né? O primeiro passo e o mais simples é o que eu tenho uma área de demonstração de gestão de projetos. Quando a gente vai criar um novo painel, você tem basicamente duas opções. A mais fácil é nesse maisinho aqui azul que a gente tem, onde tem um pop-up aqui que ele abre as principais ou todas as possibilidades de criação dentro da minha área de trabalho. Tá? Qual que é a diferença? Então, a gente tem essa aqui, certo? E dentro da pasta, se eu for aqui, por exemplo, na pasta de gestão de projetos, eu tenho os três pontinhos. E eu tenho também a possibilidade aqui nesse pop-up de criar dentro da pasta um painel. Qual que é a diferença básica? Né? Ela é simples, mas pode te ajudar muito na hora da construção. Se eu clicar aqui no maisinho azul, ele vai me criar esse dashboard lá no final da minha lista. Né? Eu tenho várias pastas aqui, vários quadros, ele vai criar lá por último. No início da criação do desenvolvimento, isso pode ser muito prático, mas se você já tem uma estrutura montada, eu quero ver agora indicadores, né? Montar um dashboard baseado nesses projetos que eu tenho aqui. Então, é mais legal você ir aqui nos três pontinhos, né? Conforme a gente mostrou aqui, e eu vou criar dentro dessa pasta, então, um novo painel. Tá? Então, eu vou fazer esse processo por aqui.
Então, aqui a gente vai ter o passo a passo da criação, de como que a gente vai desenvolver. O que a gente pode ver de cara aqui? Ele dá a possibilidade de criar um nome, né? Eu vou colocar aqui, Webinar Test, por exemplo. E aqui já vem uma questão muito importante, que ela implica na forma como você vai visualizar, ou como a tua equipe vai visualizar as informações que você capturou dentro do dashboard. A possibilidade de tornar ele principal, né, que ele vem por padrão, ou privado. Por que isso é importante? Essa informação, se você criar ela como principal, ela vai estar disponível para todos que têm acesso dentro da conta sua do Monday. Né? Então, dependendo do plano que você tem, você vai dar permissionamento diferente para cada pessoa, para cada equipe e assim por diante. Se ele é principal, ele é aberto para todos. Todos têm a possibilidade de ver as informações. Se você opta, por exemplo, por criar ele privado, então você vai tornar essa informação que você está filtrando aqui dentro do seu dashboard, né, que você está consolidando, ela vai ser exclusiva para quem tem o convite para acessar essas informações. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão de permissionamento. Por exemplo, quando você consolida informações no dashboard, você está pegando informações de vários quadros diferentes. Né? Os quadros da Monday são essas unidades aqui de gerenciamento de informações, de atividades. Então, se você tornou ele privado, né, esse dashboard privado ou principal, que ele é aberto, você tem que também pensar em como que está estruturado o permissionamento dos teus colaboradores, da tua equipe, dentro dos quadros. Né? Por exemplo, se eu quero dar acesso a uma pessoa específica para ter visualização da informação dentro do meu painel, ela precisa ter esse acesso também dentro do projeto, por exemplo, ou dentro do meu pipeline, assim por diante. Porque se ela não tiver acesso lá na base, né, dentro do quadro do projeto, ela vai ser bloqueada, então ela não vai ver essa informação aqui no painel. Então, quando a gente está tratando aqui dos projetos dos nossos clientes, a gente sempre bate isso com o cliente. Qual que vai ser a hierarquia de permissionamento dentro da tua empresa, dentro da tua equipe? Porque isso vai implicar quando você vai criar aqui os painéis. Né? Se você não bloqueou o acesso da pessoa à informação lá na raiz, ela não vai ver no dashboard, que é uma visão diferente daquela informação. Tá? Então, a Monday respeita essa hierarquia de visualizações de permissionamento. Então, essa é a primeira coisa. Né? Você vai definir se ele é principal ou se ele é privado. Você pode alterar isso aqui em qualquer momento que você quiser, né? Se você for administrador da conta. Beleza, vou criar o painel. Ele já vai aparecer aqui, né? Criado dentro da pasta. Está aqui embaixo, né? Webinar Test. Qual que é a segunda coisa que vem aqui? É muito importante. Então, que a gente já começa a falar um pouco sobre a questão de algumas limitações, né? Que implicam na estrutura que você vai fazer. Aqui ele abre conectar quadros a esse painel, ou seja, quais são a fonte, né? Quais são os quadros que eu quero conectar para visualizar de uma maneira unificada dentro do meu novo painel. Então, isso aqui, dependendo do plano que você tem, que geralmente são, né, empresas do porte que a gente tem na nossa base, ou são planos profissionais ou corporativos. Então, dentro do plano profissional, você tem a possibilidade de conectar 20 quadros. Né? Então, eu tenho aqui uma listagem de os quadros mais recentes que eu usei, mas eu posso acessar qualquer quadro aqui. Né? Eu posso digitar o nome e eu posso cruzar informações aqui, tanto do Work Management, quanto também puxar informações de outros produtos do Monday para dentro desse dashboard, desde que eu tenha os produtos que eu seja cadastrado dentro desses produtos. Né? Então, eu vou fazer essa criação e vou escolher. Se eu tenho um plano profissional, são 20 painéis, 20 quadros que eu consigo colocar dentro de um painel. Se eu tenho o plano corporativo, que é o melhor, eu consigo colocar 50 quadros dentro de um painel. Tá? Então, essas são as limitações dentro do Monday. Então, vamos supor que aqui eu quero colocar esses projetos que eu tenho aqui na direita, né? Eu vou digitar aqui para facilitar a busca. Tem aqui o desembargador Moreira, que já está aqui. Vamos colocar dois aqui. Red Ball, por exemplo, que é o segundo ali. Então, primeira decisão que eu vou tomar, né, a primeira estratégia é quantos quadros eu vou conectar nesse painel. Então, ele vai fazer a leitura desses quadros e ele vai me sinalizar aqui que esses quadros estão conectados. Tá? Então, vou colocar aqui como feito. Ele vai demorar uns segundinhos para conectar.
E aqui ele me traz informação, quantos quadros que eu tenho conectados. Então isso é importante, né? Para você saber a volumetria, quanto que eu posso acrescentar dentro desse painel, e se ele chegou no limite, se eu vou ter que tomar uma outra decisão em relação a criar um outro painel e assim por diante. Então, essas limitações têm que ser levadas em consideração. A partir do momento que eu conectei esse quadro, eu posso clicar aqui e fazer uma verificação, né, de quais os quadros que estão conectados, desconectar e assim por diante. Tá? Bom, eu criei o painel. Qual que é o próximo passo? Aí vem aquela questão, né? Eu vou decidir quais que são as ferramentas que eu vou adicionar para desenvolver ou para trazer, extrair as informações que eu preciso de dentro dos meus projetos, que é esse caso aqui, ou poderia ser no CRM ou também no Monday Dev, tá? A primeira opção é você adicionar aqui, no primeiro widget, ou aqui em cima, adicionar a ferramenta, tanto faz, né, no início do processo. Então, ele vai abrir esse primeiro pop-up. Você tem acesso aqui aos mais usados, mas você pode entrar aqui, conforme a gente mostrou no início, mais widgets, você vai ter acesso a todos eles. Né? O que acontece por padrão? Você sempre vai clicar no gráfico, ele vai entrar com as informações aleatórias, né? Só de ilustração. E aí vem a questão. Como é que eu vou conseguir trazer as informações aqui para cima? Né? Qual é o nível de granularidade de configuração que eu tenho? Primeiro, você pode alterar o nome do gráfico, é sempre importante, né, para você mapear. Muito simples alterar o nome do gráfico. Eu posso aplicar filtros, depois a gente vai mostrar um pouco mais sobre essa questão dos filtros aqui. Mas o mais legal é você entrar nas configurações. Então, aqui no canto superior direito, você vai ter os três pontinhos e configurações. Então, aqui ele vai me mostrar quais tipos de gráficos eu posso criar e as informações que eu vou cruzar. Dependendo do tipo de gráfico, a gente pode cruzar 2 ou 3 informações. Então, essa complexidade também você que vai determinar. Dentro da primeira aba aqui, tipo de gráfico, né? Então, eu tenho os mais populares, com barras empilhadas. Esse aqui, barras empilhadas, ele cruza 3 informações diferentes. Isso pode ser bastante útil, dependendo da necessidade. De linhas, né? Colunas e assim por diante. Então, eu escolhi o tipo do gráfico que eu vou usar. E aí, a partir disso, eu vou cruzar as informações, tá? O que eu preciso de ver no eixo X, que é esse de baixo, e o que eu vou cruzar de informações no eixo Y. Normalmente, o eixo X ele vai estar vinculado a status, a responsável, não a números. Tá? Você pode até usar números, mas ele geralmente está vinculado a isso. E aí você tem a opção de trazer informações tanto das colunas como dos subelementos. Tá? Então, se eu quiser selecionar subelementos, eu posso selecionar por aqui também. Então, escolhi o eixo Y e o eixo X, e o eixo Y é a mesma coisa. Você vai ter a possibilidade de escolher quais são as informações que você quer cruzar. Então, eu peguei aqui a coluna de status e eu quero que esteja vinculada a essa coluna de status, por exemplo, controle de tempo. Então, eu quero ver aqui dentro do status de feito, quanto tempo, por exemplo, eu gastei, né, meus projetos têm gastado em relação a isso. Mais uma vez, você tem acesso também a fazer isso nas colunas de subelementos. E aqui você tem a opção de fazer a seleção para todos os quadros que estão conectados, que no caso são 2, ou a conectar um por um. Né? Então, se eu quiser, em quadros separados, extrair informações de colunas diferentes, né, que são compatíveis, eu também consigo fazer isso aqui. E aqui na terceira aba, na quarta aba, na verdade, a gente tem personalização. Então, o legal do Manda é que a cada semana, a cada mês, ela está implementando coisas novas. Eu acho que eu até vi uma pergunta passando aqui na tela sobre a possibilidade de outros tipos de gráfico. Então, a Manda está sempre melhorando isso. Uma das coisas que é bem recente, né, é a possibilidade de você mudar e editar a cor do texto do teu gráfico. Né? Então, eu tenho etiquetas aqui, se eu quiser, dependendo da situação, né, do teu fluxo, você pode mudar. Então, a parte de liberado aqui eu não quero que seja azul, eu quero que seja uma cor diferente, que seja um amarelo, cor de ouro aqui, qualquer coisa, você consegue fazer essa personalização para tornar o teu gráfico mais palatável, né? Pontos de referência, você pode colocar um valor numérico, uma meta a ser atingida, escolher a cor e assim por diante, tá? E outra questão, escolha de quadros e grupos. Por que isso é importante? Né? Quando eu conectei os dois quadros, eles estão aqui, Desembargador Moreira e o Red Mall Parangaba. Eu tenho nessa informação os dois conectados, mas eu poderia escolher só um. Então, por que isso é legal? Por que isso é importante? Você pode ter no mesmo painel informações de quadros diferentes, certo?
Então, aqui eu posso ter nesse widget, né, que é essa unidade de informação relativo a um quadro, e eu posso criar um outro widget aqui, uma outra ferramenta, né, que vai ter a mesma configuração basicamente, mas eu posso entrar nas configurações e eu quero ver nessa informação só o outro projeto. Tá? Então, você pode escolher quais são os grupos ou quais são os quadros que você quer ver dentro desse painel que está conectado, certo? Além disso, falando um pouco sobre essa diferença de você ter um quadro e outro, quando você vai aplicar o filtro dentro de um painel, você também tem a possibilidade de fazer essa diferenciação. Então, vamos supor que eu tivesse aqui 20 quadros conectados, mas nesse gráfico específico, no primeiro aqui, que está relacionado a um painel que eu tenho, a um quadro que eu quero aplicar um filtro diferente. Então, qual que é a primeira diferença? Você pode ver que tem um símbolozinho de filtro aqui no widget e a gente tem um símbolo de filtro aqui no painel. Quando eu aplico o filtro aqui no painel, ele vai se relacionar a todos os quadros que estão conectados aqui. Então, você tem a possibilidade de escolher aqui todos os quadros ou apenas quadros diferentes. Tá? Quando você aplica o filtro aqui, ele pega o painel inteiro. Quando você aplica o filtro aqui, ele pode ser mais específico. Então, você tem a possibilidade também de fazer a aplicação de filtro só para esse widget que você está trabalhando. Uma outra questão de limitação, que é importante levar em consideração, não acabei me lembrando agora. Aí você pode se perguntar quantas dessas unidades, né, quantos desses widgets eu posso colocar no meu painel. A limitação são de 30 widgets, tá? Isso não inclui o de texto. Então, sempre que você considerar quantas informações você vai trazer aqui para cima, você vai pensar que eu posso adicionar quantas eu quiser, até 30 numéricos, né? E não está incluído o de texto, tá? Quando você entra aqui em mais widgets, você vai ver que tem, por exemplo, uma informação que é de texto. Acho que eu já passei por ela aqui. Eu quero incorporar um texto para colocar um texto explicativo, metas que foram alcançadas, batidas, enfim. Eu posso colocar esse texto, então ele não entra nessa contagem, mas o limite é 30 por painel, certo? Em qualquer um dos produtos, em qualquer um dos planos. Lembra que a gente falou no início sobre você poder criar uma métrica específica diferente, né? Então a gente vai mostrar também na prática aqui como é que você pode criar isso. E a gente já responde uma pergunta. É possível no painel eu fazer a leitura de fórmulas? Às vezes o cliente pergunta isso, ou tem dificuldade para gerar uma fórmula lá no teu quadro e você não consegue trazer isso para dentro do painel. Então, sim, é possível. Nem todos os widgets que você vai usar você vai conseguir extrair essa informação, mas muitos deles você consegue fazer a leitura, tá? Então, a gente vai mostrar isso na prática. Por exemplo, vamos supor que você tenha aqui no teu pipeline, eu queira saber qual que é a diferença de dias, né, como a gente mencionou, desde que um lead ele entrou até a parte que você fechou a negociação. Qual que é a média de dias que eu estou demorando dentro do meu processo de vendas? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui o nosso quadro de oportunidades, tá? Só para a gente mostrar aqui rapidinho. Dentro desse quadro de oportunidades, eu tenho todas as informações, mas eu não tenho essa informação de quanto tempo está demorando desde o início do processo até o final. Se eu rolar aqui para frente, a gente vai ver que eu tenho aqui a data de criação da negociação, eu tenho a data real de fechamento. Então, tudo que está encerrado eu tenho aqui. Mas eu não tenho o número de quantos dias demorou disso do início até o final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos, no canto da coluna, eu vou criar essa métrica. Lembra que a gente falou que a gente pode criar a métrica? Então, eu vou adicionar aqui na coluna direita uma coluna de fórmula. Então, ele vai abrir aqui como que eu posso criar a fórmula. Uma coisa muito legal que a gente pode usar é a inteligência artificial para me ajudar a desenvolver a fórmula. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a inteligência artificial. Ela é bem simples, mas mesmo assim, eu vou dizer. Então, eu vou dizer aqui que eu preciso de saber a quantidade de dias entre a data de criação da negociação até a data real
de fechamento. Beleza. Então, ela vai me sugerir a fórmula e vai dizer o que vai acontecer. Beleza, eu aprovei, eu vou inserir a fórmula. Então, ela está certinha, né? Então, ela está me dando aqui qual que é a função do Monday e a sugestão de fórmula. Eu posso definir a fórmula e ver se ela vai funcionar. Então, beleza, ela funcionou, me deu aqui a quantidade de dias, né? Então, eu posso até enfeitar aqui para ficar bonitinho, colocar, né, dias para aparecer aqui. Eu sei que nessa fórmula eu vou ter a quantidade de dias. Como é que eu vejo isso no meu painel? Então, eu produzi a métrica aqui dentro do meu quadro. Quando eu vou desenvolver ou criar um painel, eu vou fazer um novo aqui. Painel. Vou vincular o meu quadro, né, de oportunidades. E eu vou colocar um widget. Então, eu vou pegar aqui um widget de números, que é muito útil. Então, ele vem configurado com um número aleatório. Eu vou entrar nas minhas configurações, que está puxando o preço unitário, né? Então, o que eu quero ver? Eu quero ver exatamente a fórmula que eu criei agora. Deixa eu achar ela, está aqui. Ó. Então, ela me trouxe um número também aleatório. O que ela está puxando? Aqui embaixo a gente vê um valor total, mas eu não quero ver o total, eu quero ver a média de dias que está acontecendo as minhas negociações. Então, eu clico aqui em média, ela vai me mostrar que em média está 46 dias,765. Tá? Então, eu consigo essa informação. Mas ainda está feio o número, né? Então, tem algumas opções aqui, eu posso fechar essa parte dos números, e eu quero personalizar. Então, aqui eu vou colocar no manual, por exemplo, e eu quero tirar essas casas decimais aqui. Então, eu tenho a possibilidade de ir diminuindo, arredondar para 8 ou deixar sem nenhuma. Então, eu sei que são 47 dias. A mesma coisa, eu posso deixar bonitinho aqui, colocar dias, né, escolher a posição que vai ficar. E assim eu estabeleci uma métrica que eu não tinha no meu quadro anteriormente. Então, sim, é possível você ler em vários tipos de gráfico, você fazer a leitura de fórmulas que você desenvolveu dentro do seu quadro, e você tem que apenas pensar nisso, né? Dentro do teu quadro, dentro da tua estrutura de trabalho, criar a informação para você conseguir puxar ela para cima, para dentro do teu quadro. A mesma coisa vai acontecer em relação a gente estar aqui dentro da parte de projetos, por exemplo. Dentro do meu painel, eu quero uma métrica específica que eu vou entrar aqui dentro de um projeto, só para a gente finalizar. Vamos supor que dentro da minha parte de projetos, é uma métrica que eu quero ver, a gente mencionou no início, eu tenho aqui meu cronograma, cada vez que a data do meu cronograma é alterada, eu quero que seja marcado aqui para mim, eu coloquei uma automação para funcionar, ela vai me dizer que houve um replanejamento, uma alteração nessa data. E eu quero ver isso aqui no gráfico também. Então é muito simples, né? Eu criei a métrica aqui, a automação produziu para mim. Quando eu vou no meu painel executivo, eu tenho condições de puxar essa informação aqui para cima, né? De quantas vezes eu tive alterações dentro do meu processo e assim por diante, tá? Eu vou passar rapidamente para falar sobre a questão de volume de trabalho, que é uma questão também bem customizável que vocês podem usar, tá? O que a gente está vendo aqui em cima? Volume de trabalho. É um widget que ele vem pronto, quando você vai adicionar a ferramenta, ele vem basicamente já com algumas configurações, mas você pode usar ela de diferentes formas. O que ele faz, né? Ele pega algum tipo de informação que você produziu dentro do teu projeto, dentro do teu quadro, ele traz isso de maneira gráfica, mostrando volumetria. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu posso estar em meses, eu vou colocar por semanas, por exemplo. Nesse caso aqui, o que ele está medindo? Dentro dos meus projetos, eu tenho pessoas trabalhando, né, recursos, e eu atribuí horas para esses recursos ou algum tipo de valor de atividade que eles fazem. E aqui eu consigo ver semana a semana como é que está a carga, o volume de trabalho dessas pessoas. Como é que eu configuro isso? Mais uma vez, a gente vai nos três pontinhos, nas configurações, e aí eu vou dizer aqui qual que é a data que eu quero puxar, tanto no elemento como no subelemento, dentro de todos os quadros. Eu vou dizer qual que é o tipo do recurso, então, que eu estou querendo ver dentro desses quadros. É o responsável pela atividade, é o gerente do projeto, e assim por diante. E qual que é o tipo de esforço que eu vou medir. Então, nesse caso aqui, eu estou medindo horas previstas, né? Eu poderia abrir aqui a opção e ver outro tipo de esforço que eu vou medir dentro do meu quadro, tá? É uma forma de ver
essa informação. Então, você está vendo aqui do ponto de vista das pessoas que estão trabalhando dentro dos projetos. Mas eu posso usar esse mesmo widget aqui para ver uma informação de uma maneira diferente. Vamos supor que você queira não ver aqui as pessoas, mas eu quero ver do ponto de vista de projetos. Então, se eu tenho vários projetos tocando ao mesmo tempo, qual que tem sido o consumo de energia que eu estou tendo que desprender para esse projeto dentro do meu fluxo? Eu tenho aqui embaixo um outro widget, que é o mesmo, né, volume de trabalho, só que eu configurei diferente. Deixa eu voltar um pouquinho, que as datas estão atrasadas. Vou colocar aqui por semana. Então, o que eu estou vendo aqui? A gente não vê mais pessoas aqui, eu estou vendo os projetos. Então, dentro desse projeto desembargador aqui, é o primeiro, eu consigo ver semana a semana qual é a quantidade de energia que ele está me tirando da minha equipe, do meu tempo, de recursos e assim por diante. Então, mais uma vez, eu posso usar o mesmo widget para ver informações diferentes. Qual que é o ponto que a gente tem que levar em consideração? Eu tenho que produzir essa informação no meu quadro, né? Se eu tenho essa informação na minha base, no meu quadro bem estruturada, eu consigo trazer aqui para cima. Tá? Então, como dica final que eu deixo para todos, a gente espera que essas dicas tenham ajudado vocês a pensar na estrutura, pensar nos limites da ferramenta. Mas existe também uma outra possibilidade, que a gente sempre recomenda para os clientes. Você pode ter autonomia para desenvolver os seus próprios painéis. A gente oferece o serviço, mas é ideal que você tenha autonomia também. Aqui em cima no Monday, você tem nessa parte de ajuda, acesso a muitas informações. Muitas das informações que eu passei aqui sobre volumetria, sobre limitações dos quadros, como fazer, elas foram extraídas daqui. Então, eu posso digitar aqui painel, por exemplo, ou painéis, ela vai me citar várias fontes de informações, né, dicas, como construir dentro da base de conhecimento da Amanda. Então, se eu for aqui em Dashboards, por exemplo, ela vai abrir já em português certinho, qual que é, agora em inglês, é o que eu falei. Ela vem com as informações, você pede para traduzir aqui, né, e você vai ter acesso a como desenvolver, quais que são as limitações do quadro. Então, quanto mais informação você tiver em relação a como desenvolver, como criar, você vai ter mais autonomia para montar um dashboard de boa qualidade e extrair as informações que você precisa. Era isso, Gabriela, da minha parte. Agora eu vou dar uma olhada nas perguntas, o que a gente tem para responder. Então vamos lá. Pessoal, agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Vocês podem compartilhar aqui no chat com a gente. E o Douglas, é claro que a gente não tem tempo, né, para responder todas, infelizmente, mas vocês podem também preencher. A gente vai mandar o link para participar do sorteio. Vocês podem preencher com a pergunta lá. Ah, quero falar com a Gabriela, quero falar com o time Make It Simple. Podem mandar lá também, que a gente entre em contato, ou mandem aqui no chat, fiquem à vontade, tá bom? Tá no mudo, Douglas. Oi, perdão, deixa eu voltar aqui. Uma das perguntas que veio aqui, é possível visualizar no dashboard as informações que eu tenho nos subelementos? Então é uma boa pergunta, tá? Vou compartilhar aqui novamente, é bem simples de fazer. Compartilhando, né? Então, vou pegar esse pronto aqui. Quando a gente entra aqui nos três pontinhos do painel, vocês vão observar que aqui nas configurações, eu tenho a possibilidade, né, da informação aqui, ela sempre vai me listar dentro dos quadros o que eu tenho de disponibilidade. Então, eu vou rolando para baixo aqui, geralmente no finalzinho eu vou ter as informações de subelementos, né, das informações que eu tenho dentro do subelemento. Então, coluna de elemento principal e a coluna de subelementos. Então, se eu quiser puxar informações de baixo, eu consigo. Tá? Então, não são todas as informações, tem que estar bem estruturado, mas você consegue puxar a maioria delas. Tá? Outra pergunta, eu preciso de um gráfico que combine barras verticais e linha. A Monday tem esse widget? Não, infelizmente a Monday não tem ainda esse widget, né? Mas conforme a gente falou, o pessoal de desenvolvimento tem trabalhado para sempre melhorar. Então,
a tendência é que, com o passar do tempo, fique mais robusto tanto a capacidade de gerenciar os dados aqui, como também os tipos de gráficos, tá? Mas, por enquanto, não é possível. Uma última pergunta aqui. Já tem um painel pronto com vários projetos. Se eu quiser adicionar um novo projeto a esse dashboard, preciso reconfigurar todos os widgets? Bom, sim e não, tá? Você tem a possibilidade de fazer isso de uma maneira mais simples. Então, quando a gente conecta os quadros aqui, você tem mais um painel, um quadro para conectar. Você tem que ver nessa pop-up que aparece aqui embaixo, tá vendo? Está até marcado aqui, adicionar quadros recém-selecionados a todos os widgets atuais. Então, você pode escolher sim ou não, tá? Depende da tua necessidade. Então, entrou um projeto novo, ele já vai ser incorporado a todos os widgets. Se você quiser granular isso, você mesmo fazer a alteração, você pode fazer também desmarcando essa caixinha de texto, tá? Por causa do tempo, eu não vou continuar com as perguntas, mas a gente tenta responder na sequência para todos, tá? De uma outra forma. Então, vamos finalizar, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, vou convidar a Giovana, muitos aqui já conhecem, para explicar um pouquinho melhor sobre o Make It Simple, sobre os nossos serviços gerenciados. Gil, fica à vontade. Boa, perfeito. Gabi Vasconcelos, consegue colocar aí pra gente? Perfeito, obrigada. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Giovana, sou líder da Operação Monday aqui na Make It Simple. Muito obrigada, estendo, né, o agradecimento por estarem aqui até o final. Ainda vai ter um sorteio, então fiquem mais um pouquinho, a gente já está finalizando. Mas eu queria fechar isso, né? Depois de ver na prática como que os dashboards funcionam, como eles podem transformar a gestão das informações, eu queria trazer um ponto muito importante para vocês, né? A Amanda é muito mais do que uma ferramenta que faz relatórios bonitos, dinâmicos e fáceis. Ela é uma plataforma que você consegue escalar os processos de vocês, integrar as áreas, garantir resultados. E ter um dashboard muito eficiente, ele só é possível quando tem uma base muito bem estruturada. Os fluxos, eles têm que estar organizados, as automações precisam funcionar, os campos certos, alimentando os dados corretos. E aí, Gabi, se você conseguir passar para o próximo slide, é aí que entra a importância de vocês terem um time de especialistas. Muitas vezes o desafio não é a ferramenta em si, mas como utilizá-la da forma mais estratégica para a sua área, para o seu negócio. Então, aprender a fazer uma fórmula, como o Douglas mostrou ali pela IA, aprender a fazer um dashboard é super importante, mas é a pontinha, né, do iceberg, digamos assim. Eu gosto muito de fazer uma ilustração rapidinho, que quando a gente quer construir uma casa, e a gente faz isso de maneira autônoma, a gente até pode deixar a casa de pé, mas se a gente fizer sozinho, sem o conhecimento técnico, a gente pode encontrar problemas estruturais, a gente vai ter um retrabalho, vai acabar gastando mais tempo, mais dinheiro. E a mesma lógica também quando a gente está falando de um ambiente da Monday. A gente pode até construir um ambiente legal, mas às vezes a gente não vai conseguir extrair o máximo potencial da ferramenta. Hoje vocês têm uma Ferrari e é importante entender como que utiliza todo o poder dela. E aí, a Make It Simple entra, né? Que é a parceira oficial da Monday no Brasil. O nosso time já ajudou centenas de empresas a implementar, a otimizar a plataforma com muito sucesso. E aí mostra, né, um dos nossos certificados mais importantes da Monday, que é o ADP, que é o Advanced Delivery Partner. Esse certificado é um dos certificados mais raros globalmente que existe na Monday. Então, pouquíssimas empresas têm no mundo, que é um certificado que coloca em prova toda a nossa excelência, né? Tudo que a gente consegue entregar nos projetos. Tem muitas pessoas aí que têm os projetos com a gente, que têm suporte conosco. Então, é super importante vocês terem um time qualificado de especialistas para apoiar vocês não só a construir dashboards, mas que vocês consigam também deixar a Monday como uma ferramenta central para a equipe de vocês e para toda a empresa também, tá? E aí, pode mudar um pouquinho, Gabi, por favor? Na prática, o que a gente oferece, né?
uma consultoria super personalizada, a gente analisa a operação de vocês, a gente entende os objetivos, os desafios de vocês, desenhamos junto com vocês uma estrutura inteligente, eficiente, escalável. Então, é super importante vocês terem o acompanhamento de um time de especialistas. Vocês conseguem, quando a gente faz o estudo, eu e a Gabi analisamos muito o ROI de algumas empresas que estão aqui já viram também o ROI, o retorno sobre investimento que fizeram, viram que quando existe um time de especialistas, o retorno é muito mais alto. Então, é super importante vocês terem um acompanhamento do nosso time, tá? E fica aí o convite para a gente conversar também, para que a gente consiga entender um pouco dos desafios que vocês estão tendo e a gente conecta o nosso time de especialistas com vocês, tá bom? Vou ser bem rápida, senão a Gabi aqui vai pegar na minha orelha. Mas é isso aí, muito obrigada e vamos continuar o nosso contato. A gente vai entrar em contato com vocês também para a gente bater um papo. Valeu! Pessoal, é isso. Agradeço a participação. Já reservem para participar mês que vem do nosso próximo encontro. Vamos divulgar a data e o horário, adiantando possivelmente ali entre o dia 24 a 25 de junho. Mas em contrapartida, a gente manda para vocês a data, o horário. Respondam a pesquisa, pessoal. Coloquem qual tema vocês gostariam de participar do nosso webinar do mês que vem. A gente faz isso pensando em vocês. Então, a gente quer trazer realmente conteúdos de valor para melhorar a usabilidade. Mandem, tá? Quem precisar, foi enviado meu e-mail. Se meu time puder enviar de novo o e-mail, eu fico à disposição também para ajudar. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre treinamentos, como que a gente, a parte de processos, a parte de projetos, serviços, pode escanear o QR Code e falar diretamente com o nosso time comercial. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um conteúdo de muito valor e nos vemos em breve. Valeu, pessoal!